Evangelho e Esperança. É o título desse vídeo, é a mensagem de Deus para você neste momento. Tá bom? Bem-vindo ao canal, que Deus abençoe a sua vida. Hoje celebramos a Páscoa, né? Que é a celebração da ressurreição de Jesus. Ontem eu fiz um vídeo sobre a morte, o sacrifício de Jesus, né? Agora temos alguns versículos para entender um pouco mais dessa questão do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, a boa nova. O que é a boa nova? É aquilo que aconteceu, que foi Jesus que veio ao mundo, que cumpriu as profecias do Messias, se sacrificou e ressuscitou. E é então o meio de salvação para todo aquele que crê. E a esperança é consequência justamente disso, é o desfecho final, até que no último dia Jesus ressuscite aqueles que morreram em Cristo. Olha só, 1 Coríntios 15, versículo 21 diz assim, ó: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Você pode ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, que é maravilhoso, tá? E agora vou reler, que eu li no vídeo anterior, João 6,54, diz assim, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se entende que comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é ter a fé de Jesus, né? Fé nele, e confiar no sacrifício dele, no derramamento de sangue para a nossa salvação e redenção no último dia, na nossa ressurreição no último dia. E aí vamos a Romanos, tá? Romanos 8:23, que é um texto maravilhoso. 8:23 diz assim, ó, aí você pode ler também o versículo 24, 25. E não só isso, mas também nós, pode ler todo o capítulo, né, que o contexto é maravilhoso. Não só isso, mas também nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Assim como Cristo teve o seu corpo redimido, ressuscitado, lembre-se, Jesus, às vezes a gente coloca tudo como muito espiritual, mas Jesus ressuscitou corporalmente, né? E assim nós aguardamos a restauração desse corpo, que em algum momento morrerá se Jesus não vier nos nossos dias, né? E aí vamos finalizar essa mensagem com 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em adiante. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Voltando um pouquinho lá eu li o versículo 23 do capítulo 8 de Romanos, mas se você ler depois ali o versículo 24, 25, né, fala que nessa esperança fomos salvos, ou seja, nessa esperança de ter o corpo redimido, né? Então, a salvação, eu até fiz outro vídeo, você pode procurar aí, quando acontece a salvação? A salvação acontecerá no futuro, quando a ira de Deus, o julgamento final, a ira de Deus vier sobre a humanidade. Os mortos em Cristo, juntamente com os vivos em Cristo, serão salvos, serão salvados, protegidos, resgatados. A salvação que temos hoje é uma salvação em fé, em esperança, tá? Agora, continuando aqui em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16 diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
o versículo 18 diz assim: console-se uns aos outros com essas palavras. Evangelho, que foi que é a boa notícia de que Jesus veio, morreu, se sacrificou e ressuscitou, dando assim a graça salvadora e a esperança de que ele virá e ressuscitará os seus. Então, que Deus abençoe, que você mantenha a fé, a salvação em esperança, e que isso faça todo o significado na sua vida, e que você possa também confortar outros com essas palavras, tá bom? Aconselho que você possa ler mais o contexto de cada um desses versículos que eu citei aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, e até o próximo vídeo.